Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Imagem antiga, você tinha no futebol brasileiro as torcidas misturadas. Olá, bom dia, 8 horas e 33 minutos. Você viu a vinheta aí do ponto a ponto, mas em breve tem novidades. Hoje o ponto a ponto abre espaço para o nosso Sport News aqui, né? Nessa sequência de entrevistas com os candidatos à presidência do Santos. O Santos que terá no dia 9 de dezembro eleições presidenciais para um novo dirigente, né? Para o futuro, quem sabe, do Santos, um futuro que não pode ser muito longe, um futuro que tem logo ali, né? Então, nessa sequência, hoje o segundo candidato a ser entrevistado aqui no Sport News pela rádio starnewsantos.com para todo o planeta. Então, você que já está conosco, bom dia. Hoje, quarta-feira, 22 de novembro de 2023, pós mais uma derrota da seleção brasileira ontem no Maracanã, com confusão fora de campo, dentro de campo, pouco futebol, mas a Argentina nos venceu outra vez. 1-0 para o time argentino e, pasmem, né? Nesse momento, tudo bem que ainda é cedo, segundo alguns, mas somos o sexto na classificação das eliminatórias da Copa aqui na América do Sul, né? Com o programa hoje, então, dando abertura para o Sport News, você, então, preste atenção, vamos falar muito sobre o futuro do Santos Futebol Clube. Nessa sequência de ouvir os candidatos à presidência do Santos, hoje nós temos a honra e a presença aqui do empresário Vladimir Matos, que já participou conosco em outros assuntos, mas hoje somente vamos falar das eleições e deste futuro que o Santos precisa para anteontem, né? Não para frente. Bom dia, Vladimir, obrigado pela presença aqui no Sport News. Bom dia, Edu, mais uma vez muito feliz de poder compartilhar esse espaço, essa voz aí que ecoa na Baixada, na cidade da Baixada e no Brasil inteiro, né? Falar um pouquinho do nosso querido Santos Futebol Clube. Exatamente, um clube que precisa ser falado, bem falado e muito bem tratado, né? E para isso também trouxemos dois especialistas em finanças aqui, né? Conosco aqui do meu lado esquerdo, Ailton Cláudio Ribeiro, ele que é advogado, ele que é auditor fiscal da Receita já aposentado, consultor tributário, santista apaixonado e triste. Não, eleitor e sócio eleitor do Santos. Exatamente. Tem aí uma boa ferramenta nas mãos, que é o voto. Com certeza. Dia, Ailton. A ferramenta mais importante da democracia, o voto livre e secreto. Obrigado. Bom dia, Edu. Bom dia, Vladimir. Bom dia, Chagas. Bom dia, Virgínia e nossos amigos, os nossos internautas aí do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Hoje, para dar os parabéns para a Star News, essa iniciativa de convidar os candidatos a presidente do Santos para vir aqui expor as suas plataformas, os seus pleitos também em relação à comunidade. E vamos lá, vai ser um ótimo programa e com certeza a gente vai ter muitos pontos aqui para discutir com o Vladimir e o Chagas também, sempre com o seu profundo conhecimento de finanças, orçamento e política. O Chagas está dentro da... Bom dia, meu querido amigo Fernando Fábio. O Chagas está dentro da prefeitura e o Santos também precisa da prefeitura, precisa do auxílio. Fundamental. A gente fala num futuro de edificar uma nova arena. O Santos precisa ter um futuro também, entrar neste rol das grandes agremiações. O Santos tem que ser protagonista e para isso precisa de um novo palco. Bom dia. Bom dia, um abraço a todos, especial aos ouvintes, telespectadores, né, e também internautas. O Santos é fundamental, né, para a cidade. O Santos Futebol Clube é fundamental para a cidade, né? Vocês até conhecem o Wilson, o jornalista São Paulino fanático. Ele diz que o Santos tem que ficar na primeira divisão até para o bem da cidade, né? Agora, até em off nós estávamos conversando aqui, né? Que aconteceu ontem no Maracanã, né? Mas não é só no futebol brasileiro. Quem viu o Grande Prêmio de Las Vegas viu uma total desorganização. O Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Las Vegas, teve de tudo antes da corrida, menos a preparação para a corrida. Chegou ao ponto, Cláudio e Vladimir, de esvaziarem o autódromo, as arquibancadas. O visitante, né, o espectador, pagou $200 só para ir na quinta-feira. Como houve uma série de problemas na pista, o bueiro escapou, que partiu ao meio o carro do Sainz, demorou para começar a corrida.
como o turno da segurança tinha terminado, simplesmente esvaziaram as arquibancadas. Tirou o público das arquibancadas. Então, não é só o futebol, até a Fórmula 1, né, que é dita como uma grande organização, comete absurdos no esporte. A gente vai discutir isso em breve no programa também de automobilismo que vem chegando. Só lembrando, né, hoje, quarta-feira, 22 de novembro, lembrando, nós estamos no ar com oferecimento de Muniz Logística, soluções em comércio exterior, Forte Vistorias Automotivas, a sua melhor opção em vistorias, também Enge Plus, consultora incorporadora, a qualidade faz a diferença, Enge Life, consultora incorporadora, mais uma empresa do grupo Enge Plus, também com o apoio comercial de Ronaldo Hammer, Martelinho de Ouro, M. Rocha Contabilidade, desde 2001, cuidando da sua contabilidade, Mecânica Leomar, há 50 anos, no mesmo lugar, em São Vicente, cuidando da saúde do seu carro também, na mecânica elétrica, injeção eletrônica. Tintas e tintas, vai pintar, pinte com tintas e tintas. E Escola Santista de Astrologia, com Jorge do Comando, o astrólogo mais conhecido aqui de toda a Baixada Santista e todo o estado de São Paulo. Eu vou fazer aqui uma mensagem para vocês, vou intervalo e volto direto com o nosso programa O Esporte News hoje, entrevistando o candidato Vladimir Matos, da Chapa 2, a eleição do Santos, dia 9. Eu tenho pergunta pela manhã, e quantos sócios vão votar, né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso também, mas tudo bem com vocês? A nossa cidade continua crescendo. Estamos mostrando para todos o que a gente já sabe faz muito tempo. Santos é demais. Somos uma das cidades mais bem estruturadas de todo o estado de São Paulo. Uma das maiores em índice de desenvolvimento humano deste Brasil. E para isso, né, nós contamos com investimentos que vêm gerando aí novas oportunidades e possibilidades através do turismo, como, por exemplo, os empregos. Somos muito mais do que praias, apesar das nossas serem muito boas e demais. Temos um jardim de orla de praia, inclusive o maior do mundo no Guinness Book, né? Vale lembrar. A nossa orla é simplesmente fantástica, mas também temos museus, aquário, orquidário, jardim botânico, passeios de bondinho, feiras, artesanato, gastronomia, festivais, shows e muito mais. E o pessoal pediu para mim acrescentar aqui, viu? O Museu Pelé, a Vila Belmiro e o Glorioso Santos também. A campanha Redescubra Santos vai mostrar isso para todo o Brasil e, é claro, para todo o planeta também, trazendo mais visitantes e oportunidades para os santistas. O turismo continua impulsionando a nossa economia, o desenvolvimento da cidade. E se você quiser saber mais, acesse. Anote aí. Acesse turismosantos.com.br. Virgínia, vamos a um rápido intervalo e na volta tudo aqui das eleições do Santos, em relação do futuro Santos, com o candidato desta manhã, Vladimir Matos, chapa número 2, que tem aí muita gente com aquela vontade de saber o que tem aí planejado o Vladimir para o futuro do Santos, e esse futuro tem que vir muito rápido, porque os últimos anos têm sido muito tristes para a história grandiosa do Santos. Eu volto já no Céu daí. A Enge Life Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Enge Life Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Modo veicular, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar.
Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Voltando ao vivo aqui com a Rádio Star News Santos.com, você sabe, baixe o nosso aplicativo pelo Google Play, em 10 segundos você tem a programação 24 horas, com muita música, mas muita informação durante todas as 24 horas que você tem para curtir da nossa programação. Mandando um abraço ao Antônio Sanches do Guarujá, dizendo que é santista, que é sócio e que pode votar. Ele até perguntou aqui como é que ficou a questão do sócio. Daqui a pouco a gente também explica, viu, Sanches? Para você, um abraço. Diz que o Guarujá já tem calor, muito sol, mas, segundo ele que é o nosso Instituto Climatempo aqui da região. Ele diz que, a partir de sexta-feira, o tempo vira e teremos um final de semana com chuva. Mais um. Mais um, né? Já estou até acostumado. Vamos aguardar aqui também, né? Para o Amauri de Taubaté, que mandou a pergunta por volta das 6 horas da manhã, ele perguntou quantos candidatos registraram as chapas à eleição do Santos. Bom, vamos lá. Foram 5 candidaturas registradas, né, até o último domingo, né, nas eleições do próximo dia 9 de dezembro. Vamos lá, então. Chapa 1 é o candidato Ricardo Agostinho. Chapa número 2 está aqui conosco, o Vladimir Matos, que vai falar na apresentação. Alô, Rogério Perim, lá em São Bernardo, empresário, grande amigo. Quer saber do Vladimir, que o Vladimir tem aí de planos para o Santos. Na chapa 3, o Rodrigo Marino, que já esteve aqui, é o primeiro da nossa série de entrevistas. Chapa 4, o Maurício Maruca. Chapa número 5, do Marcelo Teixeira. Vladimir Matos, às 8 horas e 46 minutos, quero que você fale, né? Inclusive para o meu amigo, que você já falou com ele há dias atrás, Milton Neves, o meu amigo Cláudio Zaidan, que já participou conosco aqui, para todos os nossos amigos, né? Para o Luiz Plácido lá em Coimbra, em Portugal, para o nosso César Morgado Santista, lá em Bolton, na Inglaterra, para a Meire, e a família lá na Tailândia, Santistas, né? Inclusive deve exercer o direito de voto, porque até o dia 4 de dezembro você quer votar de forma online, pode fazê-lo. Você vai ter o voto híbrido, que é o presencial, e também o voto via internet, mas tem que solicitar isso até o dia 4. Vladimir, a gente te conhece, mas gostaria que você falasse para o nosso público aqui em áudio e vídeo, quem é Vladimir Matos? Bom, eu tenho 58 anos, sou formado em administração de empresas, sou licenciado em História, fiz gestão de futebol já em 2 clubes aqui da região, o São Vicente em 2012, a Portuguesa Santista por 3 anos, né? E depois mais alguns somente nas categorias de base. É um incentivador do esporte. Sem dúvida, temos aí uma participação importante no voleibol feminino da cidade, né? Mas o que paga minhas contas é a minha profissão, que eu milito no setor marítimo portuário há mais de 40 anos, 30 deles como empresário, com escritórios no Brasil, de Manaus até o Rio Grande e alguns já no exterior.
E apaixonado pelo Santos Futebol Clube, sou sócio desde 2003. Eu fui antes, mas eu não tive condição de sustentar a mensalidade, tive que deixar. Em 2003 eu retorno. 2014 começo a minha vida política no Santos, participando em 2 gestões do Conselho Deliberativo do clube. E agora, já com a minha vida estabelecida, já pensando em passar um tempo fora do Brasil, esse era o meu desejo. Já com os filhos criados, né? Mas eu tenho minha raspinha do tacho lá com 2 anos e meio, né? E já com o projeto eu investi na profissionalização, eu e meus sócios, na profissionalização da nossa empresa. Eu estava com desejo de voltar, de passar parte do tempo da minha vida no exterior. Eu gosto muito de Portugal, eu gosto muito dos Estados Unidos. E quando o Santos perde para o Corinthians na Vila Belmiro, 2-0, aquela violência toda dentro de campo. E eu olho os nomes que se apresentavam à direção do Santos Futebol Clube e eu decido colocar o meu. Por quê? Porque, na realidade, nós somos um contraponto. A nossa proposta é um contraponto ao tudo que vem acontecendo no Santos Futebol Clube ao longo dos últimos 50 anos, porque não vamos nos esquecer que o Santos passou por fases que ninguém queria ser presidente. Existe aquela brincadeira que nós tivemos um presidente corintiano, né? Eu acho que é até mais de um. Uma expectativa grande criada pela chegada tanto do Laor quanto depois agora com o Rueda. Sim. Então, e o que tem marcado muito o Santos ao longo desses anos, né? Aquela gestão em que ela é baseada na troca de apoio por cargo, no compadrio, né? na mudança de rota a cada novo dirigente. E esse modelo já está esgotado no futebol mundial. A gente basta olhar a situação do Santos hoje para concluir que se nada for feito, o Santos vai se transformar, vai ser condenado à irrelevância no futebol brasileiro. Ele vai disputar campeonatos apartados dos demais, porque não tem competitividade. A nossa proposta é implementar no Santos uma gestão 100% profissional. O pensamento sobre o Comitê de Gestão do Santos Futebol Clube ele é lindo, a forma como ele foi idealizado, mas na execução ele falhou. Né? A prática foi muito ruim. O Conselho de Gestão do Santos hoje é um ente executivo, quando ele deveria ser um ente estratégico. Quem pensa não trabalha. É preciso se definir metas, é preciso se definir projetos, é preciso se cobrar resultados. Né? Modelo de gestão. Esse é o papel do Comitê de Gestão. Né? Ele está... e abaixo dele, uma diretoria executiva. Exato. Que tome conta do maior produto do Santos Futebol Clube, que é o futebol. Esse é o pensamento que a gente tem de trazer para o Santos, para tirar ele desse buraco, porque... A cada passo que nós dávamos para trás, e isso está mais do que patente, né? Quando você olha a tabela do Campeonato Brasileiro, os outros davam 2 à frente. Então, nós estamos piorando a cada dia a nossa condição, né, de protagonista no futebol mundial. Isso é a história do Santos Futebol Clube. E é isso que a gente quer recuperar. E quer recuperar de que forma? Somente com uma gestão 100% profissional. Esse é o mundo. Você olha o Campeonato Brasileiro hoje, você tem o Mecenato, Palmeiras, você tem uma SAF, Botafogo, você tem o Grêmio, modelo associativo, e você tem o Bragantino, Clube Empresa. Modos diferentes de administrar um time de futebol. Exato. Mas eles têm uma questão em comum. E o que é que eles têm em comum? A gestão profissional. Todos eles implementaram a gestão profissional. O Grêmio tem um CEO, o Grêmio tem toda uma diretoria constituída. Sim. Aqui não. Quando você vê o que está acontecendo, todo mundo, o pronome mais utilizado, eu faço, eu aconteço. O nosso não. Nós faremos. Nós trabalharemos, porque sem equipe não chegaremos a lugar nenhum. Então, essa nossa proposta ela é muito clara, ela tem pontos, né, que vão além da visão de arquibancada. Nós pensamos no futebol como no contexto
de diretoria, arquibancada também, porque é preciso se pensar no torcedor, no associado, é preciso se pensar no campo, é preciso se pensar no vestiário, é preciso se pensar nos bastidores, é preciso se pensar institucionalmente. E o Santos, ultimamente, não tem encontrado um local de fala no futebol brasileiro. Né? O Santos não participa das grandes decisões que envolvam a Liga. Né? O Santos não participa das principais decisões que falem de arbitragem, de calendário. Né? Então, é isso que a gente quer trazer de volta para dentro do Santos, com uma equipe de profissionais que conheçam o produto futebol. Né? E aí é difícil, a gente sabe que existe, hoje, o associado está procurando muito mais a segurança. Porque esses 3 anos foram mais do que constrangedores, foram doídos para nós, santistas. Lutando, né? para não cair no Paulista e no Brasileiro. Exatamente. Então, a nossa proposta, nós nos apresentamos como um contraponto a tudo que tem sido visto desde o dia em que a TIE resolve comprar o Parque Balneário. Né? Pensar no Santos como um clube que, em seu estatuto, define claro a sua finalidade. É um clube de futebol. Sim. E esse é o nosso pensamento, e fazer do futebol, né, a salvação do próprio Santos Futebol Clube. Essa é a nossa ideia. E tem muitas coisas que a gente vai falar aqui. Eu posso falar para você sobre a questão financeira, nós podemos falar sobre o nosso plano estratégico. Nós temos um projeto. E é muito importante dizer que nós trouxemos profissionais para o nosso lado, que estão participando desse momento, dessa construção, não pensando em ganhar uma eleição. Nós estamos pensando já no dia seguinte da eleição, nós estamos pensando já nos primeiros 100 dias e depois nos 3 anos. Nós vamos falar muito sobre isso. É o Vladimir Matos, da Chapa 2, conosco aqui, e terá como vice o Márcio Quixadá, né, que será o seu vice da eleição. Mandando um abraço para o Paulinho, né? O Paulinho, que está lá em São Paulo, no Jabaquara, dando um bom dia aqui, parabenizando o programa, ele que nos acompanha diariamente, né? Ele quer saber do Vladimir aqui sobre qual é o caminho, qual é o formato, se ele vai buscar uma parceria lá internacional, como se fala muito, né? A gente já ouviu de outros candidatos, a gente já ouviu até do atual presidente do Santos, que a tentativa de trazer um grande investidor, falou-se muito na QSI, daqui a pouco o Vladimir pode se manifestar também, mas o Ailton está conosco e também o Fernando. Ailton, por gentileza, faça sua colocação. Eu gostaria de saber do Vladimir, ele falou em planejamento estratégico. Então, eu gostaria que você falasse para a gente dos principais objetivos, que a gente reparou, nós santistas, né, que acompanhamos a vida do clube, que o Santos tem um problema sério de governança. Porque durante a gestão Rueda, pelo menos, todo dia aparecia uma bomba lá, uma dívida, não sei da onde. Quer dizer, um total descontrole, problema de riscos que foram assumidos no passado, contratação de jogadores duvidosos e tudo. O que a sua chapa pretende, em termos de reverter esse quadro? Como isso se insere no planejamento estratégico, já aproveitando até a pergunta do Edu, do fundo, do QSI? Qual é o planejamento estratégico de vocês, da chapa? O que vocês têm como objetivos, meios para atingir esses objetivos? Bom, a primeira coisa que nós fizemos foi trazer com a gente empresas especializadas em uma empresa de consultoria. Ainda não posso falar o nome dela por uma questão ética, mas tivemos vários encontros, mas eu posso adiantar que ela foi responsável pela condução do processo de recuperação do Vasco da Gama do Rio de Janeiro durante 3 anos, até o momento que ele se transforma numa SAF. Esse trabalho estratégico ele começa por, primeiro, um entendimento muito claro do tamanho do problema do Santos Futebol Clube em termos de finanças, equacionamento da dívida. Vamos lembrar que a grande parte da dívida do Santos é uma dívida tributária, que pode ser sim negociada, como foi feito agora, por exemplo, pelo Corinthians, que pagou parte da sua dívida com títulos, né, do governo, né? E esse equacionamento da dívida, e principalmente, o Santos ele precisa escolher o produto que vai rentabilizar para ele. Então, nós temos 2 coisas que são muito claras e que mostram como é o Santos Futebol Clube. Primeiro, suas categorias de base. As categorias de base precisam se transformar numa unidade de negócio. Porque a categoria de base, por exemplo, eu dou o exemplo do La Masia do Barcelona, ela tem vida própria.
Né? Muitos jogadores que saem do La Masia não chegam nem a atuar pelo time principal. Exatamente. Eles são Só vendidos. formados e negociados. Então, a primeira coisa, é importante a captação? É muito importante, mas é mais importante ainda a formação. Você está formando um produto que, caso ele não se encaixe na tua equipe, você ainda assim vai rentabilizar esse atleta. A margem de aproveitamento nas equipes principais do Santos Futebol Clube, da maioria dos clubes brasileiros, de jogadores que sobem da base para o profissional, não chega a 10%. Só encaixando, Vladimir, nessa questão, o Santos precisa de uma nova estrutura para essa formação de base. Sim, isso é parte também do nosso plano, quando nós falamos da estrutura do Santos Futebol Clube. Então, transformar a categoria de base no centro de negócios. Ponto. O segundo é o futebol. Nós precisamos construir um DNA esportivo. O que é esse DNA esportivo? É a base, é o guia, é o que norteará toda uma diretoria na contratação do treinador, na contratação da comissão técnica, no departamento de saúde, no departamento de scouting, no departamento de avaliação. Por quê? Porque a cada novo dirigente, um treinador diferente do que veio anterior. Não existe solução de continuidade. Essa proposta desse DNA esportivo, ela implica em te dizer de forma clara que, primeiro, ele precisa ser utilizado da base ao profissional. E segundo, ele precisa servir para os próximos que virão. Você não muda o modelo. Você não pode sair do Fernando Diniz e chegar num Paulo Turra. Isso não faz o menor sentido esportivo. Então, e uma outra coisa que é meio que um paradigma do Brasil, você sempre escuta dizer assim, olha, a base precisa se espelhar no profissional. Isso é um engano. O futebol precisa se espelhar na base. Você imagina uma situação que o Rodrigo, hipotética, Rodrigo Góes, craque de bola, ele passa 10 anos nas categorias de base do Santos, ele sobe e tropeça com o Paulo Turra. Vai dar errado. Exato. Né? Então, já aconteceu muito. Esse DNA esportivo é fundamental nesse processo de fazer da categoria de base um gerador de recursos. O segundo ponto, quando você fala de DNA esportivo, o que te permite o DNA esportivo? Contratações assertivas, um plantel equilibrado financeiramente, títulos e receitas de venda. Nós não estamos reinventando a roda. Isso acontece nos principais clubes do mundo. Exatamente. Do mundo. Né? Então, o que acontece? E quando você tira de uma única pessoa o protagonismo, que é, por exemplo, no Santos Futebol Clube, o diretor de futebol, ele escolhe o jogador, ele escolhe o treinador, é o gosto dele, é pessoal dele. E no futebol não pode existir isso. Precisa existir um modelo que precisa ser seguido. É isso que vai fazer com que o clube ele cresça em termos de associados, em termos de bilheteria, em termos de patrocínio e em termos de receita. Mesmo sem você ser campeão, você precisa avançar nas competições, porque é daí que surgem as premiações. Essa é uma lógica do futebol. Não tem o que esconder. O grande problema é que por trás disso tudo passam processos. Sim. E esses processos, eles precisam estar protegidos de pessoas que não têm o menor conhecimento do negócio. Olha, você vai me apoiar na eleição, eu vou te dar um cargo de gerente da base. E você não tem a menor noção de como funciona. E a gente sabe que isso aconteceu muito no Santos Futebol Clube. Sim. Então, esse é um processo que vai levar a esse círculo vicioso do negócio futebol. E aí já vou adiantar, a gente vai falar sobre SAF, que é um problema hoje do futebol brasileiro. E a gente o modelo associativo ele se encaixa quando você tem uma massa de torcedores envolvidos. E no Brasil ele se encaixa para 2 clubes, Flamengo e Corinthians, mais ninguém. Né? Por mais que você se esforce, por mais que você melhore, por exemplo, as receitas de marketing no Santos Futebol Clube, ela tem sido estável ao longo dos anos, ela tem sido linear, o crescimento é linear. Né? E ele teve um impacto um pouco maior durante a permanência do Neymar. O jogador trouxe com ele esse acréscimo de marketing, e no restante ele vem crescendo de forma marginal. Vegetativa. Exatamente. E junto com essa receita, mesmo que você suba, por exemplo, para R$1 milhão, R$1,5 milhão a tua receita de bilheteria,
para as receitas do Santos, continua sendo um crescimento marginal. O que acontece? Nesse combo todo, eu quero te dizer que o crescimento das receitas de um clube associativo, ele é orgânico e baixo, que não vai nos permitir competir em igualdade de competições, por exemplo, não agora, mas com o próprio Bragantino, com o próprio Flamengo, com o próprio Corinthians e com todos os outros que se transformaram em SAF. Não estou dizendo que a SAF é a solução do Santos. É isso que eu ia te perguntar. A SAF é meio, não é fim. Fim. Porque existe um pensamento nosso que e aí, se você me pergunta, você pensa na SAF? Eu sou 100% favorável por conta porque eu sei que eu preciso, eu sei que eu não vou sobreviver nesse crescimento, por mais que eu me esforce, por mais que eu recupere dívida, por mais que eu ganhe, esse crescimento orgânico não será suficiente para não para nos colocar, para nos manter protagonistas no futebol brasileiro, porque o custo de uma equipe é alto no Brasil. Sim. Então, qual é o momento da SAF? O momento da SAF é quando o Santos tiver a sua arena, quando o Santos tiver o seu centro de formação, quando o Santos tiver recuperado parte do seu desempenho esportivo e quando tiver equacionado parte das suas dívidas. O Santos não pode se transformar numa SAF agora que quando ele está com o Pires na mão. O Santos hoje é um time barato. Se eu pensar no investidor para pagar minhas dívidas, eu tô cometendo um pecado, um crime contra o Santos Futebol Clube. Então, primeiro eu estruturo o Santos e depois eu penso numa SAF, porque eu preciso de receita que garantam essa alto nível de competitividade. Quando você fala, Vladimir, estruturar para ter um bom produto para oferecer para esse parceiro. Exatamente isso. E outra coisa que é importante, quando você tem um bom produto, você tem hoje no futebol para Cruzeiro, Vasco, o América e a Tricorp, quando você olha os valores, você fala, pô, 1 bilhão, mas é 1 bilhão em 15 anos. Né? Você abate a dívida, vai te dar um investimento que não vai te permitir ser protagonista no Campeonato Brasileiro. Apenas a manutenção. Então, quando você fala de perfil de investimento, e você que entende de finanças vai concordar comigo, existem dois tipos de investidor. Aquele que se aproveita da oportunidade, quando você está aquela hora que você está embaixo, eu vou comprar. Sim, né? Exato. E o perfil institucional é aquele investidor que, mais que o retorno em venda de jogadores, ele terá um ganho para a sua imagem. Por exemplo, a Crefisa no Palmeiras. O quanto ganhou a Crefisa e a FAM institucionalmente, eu garanto que é muito mais do que ela ganhou em termos de empréstimo para pagar jogador, comprar jogador. O retorno institucional é isso. É o Bayern de Munique, quando você fala que a Adidas, o que ela ganha? É o institucional. Então, eu preciso encontrar esse parceiro. Tá bom, mas o Santos, estatutariamente, ele fala em 51% de participação, com investidores retendo 49% do negócio. Eu tenho uma sociedade hoje, né? O estatuto ele é baseado no Código Civil e assim ele é constituído. Porém, nós temos um acordo de sócios que guiam as decisões que não estão definidas em lei. Por exemplo, eu posso ter um sócio, né, no futebol e eu digo o seguinte: eu quero o Golden Share. Eu quero ter a preferência em algumas decisões. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Marcos Leonardo vendido no meio do ano. Não, eu tenho poder de veto. É um sistema de pesos e contrapesos, travas e gatilhos que vão guiar esse modelo. E, principalmente, ele precisa ter uma cláusula de recompra. Porque se amanhã depois a gente não se dá, eu tenho como sair. Esse é um modelo de SAF que talvez você não encontre. Você viu que o Pedrinho foi eleito presidente do Vasco e ele pouco vai poder fazer. A única coisa que ele tem para oferecer em troca é o estádio. É o que dá um pouco de poder para ele na negociação. Mas ele tem, o poder de influência dele é muito ruim. E aí
Eu falo das SAFs mesmo, você tem lá, nas últimas posições do Campeonato Brasileiro, clubes que se transformaram em SAF, alguns já com investidores, outros, como o caso do América, ainda sem investidor. O Coritiba, né, que vai se transformar numa SAF. E você tem, por exemplo, o Bahia, que é um clube empresa, que também está brigando para não cair. E por que eles deram errado e os outros de cima deram certo? Porque é gestão. Exato. A gestão, nós voltamos a falar de gestão. Você não pode ser influenciado por fatores políticos. Fortaleza é um bom modelo? Ele está se transformando... É exatamente isso que eu iria te falar. O presidente Marcelo, ele estruturou, ele seguiu um caminho até chegar à SAF. Ele não acelerou o processo. Então, o Santos precisa se transformar numa SAF? Precisa. O Santos, agora, precisa ser no momento certo. E eu garanto para vocês que o Santos tem condições de sobreviver os próximos 3 anos através do equilíbrio da responsabilidade financeira, ainda que a gente saiba que no começo da gestão vai ser bastante complicado. Porém, a gente escuta, através da imprensa, que já haverá logo no começo do ano uma proposta pelo Marcos Leonardo. Sim. Né? E isso, sem dúvida nenhuma, se vier para o Santos Futebol Clube, é um alívio de caixa. Mas aí você ter a sabedoria de não usar todo esse dinheiro apenas para pagar as contas e saber investir com propriedade no futebol. Então, é simples. É simples. Vocês que conhecem de finanças, eu não reinventei a roda aqui agora. Eu quero até colocar o Chagas nessa conversa. Chagas, de números, está há 40 anos na matemática aí. Orçamentária, gestão. Gestão é fundamental. Mas eu iria para outro lado, o lado do jornalismo. Uma coisa que me incomoda muito, e eu não sei se tem uma solução. O Santos é do interior. A gente não gosta de falar que nós somos do litoral, mas o time do Santos é o único time do país que é do interior e é grande. Porém, o espaço dele na mídia de São Paulo, principalmente, é muito pequeno. Recentemente, até nós falamos aqui... Sofri muito com o correspondente em São Paulo. Um dia nós estávamos falando aqui, o Santos jogou, eu acompanho muito pouco o futebol, mas o Santos jogou com um time grande... E não foi abertura em nenhum programa esportivo. Ele ficou nos 5 últimos minutos finais do programa. Quem foi o protagonista? O Palmeiras e o Flamengo foram os protagonistas. O Santos, que tinha acabado de jogar, que deveria abrir o programa, ficou com 5 minutos. Para quem quer atrair? Os investidores. Posso complementar? Pode. Desculpe te interromper, Chagas. Mas, olha, fala até pior. Quando o Santos tomou aquela goleada do Grêmio, foi meia página. Quando o Santos ganhou do Flamengo, foi duas linhas. Eu acho que alguma coisa acontece. Eu não sei se eu vou usar essa palavra, ranço é feio, né? Eu não sei se é um trauma do passado, que o Santos ganhava tudo com Pelé e companhia, e a imprensa ficou reticente. Então, pelo nosso lado de imprensa, né? Tem como mudar isso, Vladimir? Tem sim. O Santos tem uma presença institucional relativamente baixa. Né? O Santos, ele não, como disse, o Santos não está fazendo do futebol seu local de fala. O Santos participa muito pouco dos processos decisórios do futebol brasileiro e sul-americanos, diria até. A questão, eu acho que a gente tem que usar com inteligência o fato de nós morarmos no interior do país. A mesma inteligência que um dia o Manchester City teve por não ser de Londres, o Manchester United por não ser de Londres. A relevância de um clube se faz dentro de campo. O Santos foi esquecido porque a performance dele foi ruim. Quando o Neymar jogava no Santos Futebol Clube e o Santos era aplaudido, o Santos era matéria em todo o jornal, era as maiores transmissões de TV aberta. Então o Santos precisa se fazer protagonista, o Santos precisa se fazer importante. E o Santos, inclusive, precisa aprender a explorar o fato de ser um clube do interior. Vamos lá, eu dou um exemplo, por exemplo, do Barcelona. Não o Barcelona de agora, mas o momento que surge o Barcelona. Se teve uma coisa que o Barcelona nunca negou, foi a sua identidade. Eu sou Catalunha e Catalunha e ponto. E ele fez disso uma força. E o Santos precisa fazer disso uma força, dizer, eu sou do interior e ponto final. E saber trabalhar isso.
O segundo um aspecto que o Santos precisa trabalhar, nesse contexto, ele também ele precisa trabalhar mais quem o apoia na sua região, no seu local de fala, de importância, de relevância, que é a Baixada. E quando você fala, por exemplo, em patrocínios, né, logo se pensa em eu preciso ter só os grandes. É um erro. Você precisa também trazer a comunidade empresarial para perto de você, porque é aqui que você ganha, que você realmente não que você não seja relevante no contexto nacional, mas você é mais importante. Né? Então, o Santos hoje, ele precisa se posicionar de uma forma protagonista para que ele recupere isso tudo. Eu garanto para você que quando nas boas fases de Diego, Robinho, Elano, Renato, Neymar, Ganso, chovia repórter aqui na porta, nós abríamos reportagens, os jogadores apareciam sempre no Globo Esporte. Então, o Santos precisa ser protagonista. Você adora a Fórmula 1, né? Eu também. A Williams, o que aconteceu com ela? Né? O que aconteceu com a Lotus? Exato. Na medida em que eles perdem o protagonismo, a tendência é desaparecer. O Santos precisa ser olhado por sua capacidade de gerir, de ser grande entre os grandes, né? Então, e aí também precisamos dizer que a própria imprensa, né, hoje ela tem muito mais dificuldade financeira nós sabemos que, olha, não tenho dinheiro para ir lá, eu tenho que pagar isso. Em Santos, exatamente. né? Mas isso é uma questão, faça do time protagonista que haverá sempre jornalista ali na porta da Vila Belmiro. Mas, Vladimir, você está falando isso, e você tem uma experiência também aqui no esporte da cidade, ainda para corroborar aí com a situação do Santos. As receitas são importantíssimas, né? E o presidente que lá estará sabe disso. Por exemplo, a Portuguesa Santista, merecidamente nossa briosa, disputará a Copa do Brasil. E nós não. O Santos não disputará a Copa do Brasil. Pelo menos até esse momento, que a matemática para ficar com essa vaga é muito complicada. Então, tudo indica que não terá essa vaga. Então, é outro aspecto. É ter um calendário, é olhar com seriedade, ter um elenco, né, Vladimir? Preparado para disputar um Campeonato Paulista, um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, mensurar a Libertadores, que é tão importante, que também leva o Santos. A nossa última passagem na disputa do Mundial foi desastrosa, você sabe disso, mas é mensurar isso. E o torcedor do Santos, inclusive, quero mandar um abraço para o Evaristo, da Real Rifa, está mandando bom dia e sucesso. Também o Emerson, da Refebras, mandando um abraço aqui também, participando, nosso querido Marcos Muniz, a Adélia Correia dizendo o seguinte: o Santos precisa de mudança urgente, se não for essa mudança urgente, eu não consigo mais segurar os meus netos, que são agora palmeirenses, são paulinos, ninguém quer ser santista. Então, esse é um trabalho que tem que ser feito. Vladimir, essa questão toda que a gente tem que olhar. O Santos se apequena em relação às suas disputas atuais, não na sua história. Sua história vai ser sempre gigantesca, mas a gente percebe que hoje, inclusive, muitos jogadores, na hora de escolher um clube para jogar, ele tem uma proposta de vários outros clubes, ele tem a do Santos, ele desdenha e não quer a proposta do Santos. Olha, a gente também não pode potencializar esses fatos. O Santos teve uma série de problemas que, por exemplo, do posicionamento do seu presidente quando ele trata os executivos ruins de forma pejorativa, quando ele trata os empresários de forma pejorativa, obviamente que isso afasta. Não tenha dúvida disso. Ninguém gosta de ser destratado, né? Você não vai entrar na Vila Belmiro para levar um soco no estômago, né? E montagem de clube, também de time, de elenco, também é relacionamento. Isso aconteceu por anos na base. Muitos dos jogadores que aqui chegaram, né, foram trazidos por empresários também. Né? O Santos precisa estabelecer uma forma de se relacionar institucionalmente com esses empresários. O comitê de gestão terá um papel importante, mas essa será uma atribuição de uma diretoria executiva. Exato. O presidente nunca pode ser o para-raio. Ele é o ponto final do negócio. Sim, né? Sim. Mesmo que seja para ele contrariar uma ordem dada. Ele é aquele cara que vai salvar a pátria, né? Então, eu acho que essa questão de elenco também precisa ser dito que a régua estava baixa. Né? E o jogador nunca... Quem conhece vestiário, e isso é uma que eu digo que é uma das minhas
qualidades, é conhecer o vestiário. O jogador não quer carregar sozinho o piano. Ele não quer ser o responsável pelos erros e pelo acerto. Ele quer alguém que carregue com ele. Ele quer olhar para os lados e ver parceiros. A gente conhece, por exemplo, se fala muito em jogos em São Paulo. A história mostra que muitas equipes, muitos jogadores não gostavam de jogar em São Paulo porque eles sabiam que iam levar 2 horas para chegar num estádio em São Paulo, e isso cansava eles, enquanto tirava deles uma vantagem competitiva, que era chegar 2 horas antes na Vila Belmiro. Né? Aí a torcida fala, o cara não quer jogar em São Paulo. Não, existe uma história por trás disso. Então eu vou aproveitar que o Marco Antônio, ele lá do Jabaquara, em São Paulo, ele perguntando o seguinte: caso você seja eleito, o Santos na obra da nova arena, onde seria a casa do Santos para jogar sem a Vila Belmiro? A nossa intenção é Pacaembu. O Pacaembu, porque também é próximo do torcedor da Baixada e também do ABC, onde existe uma concentração importante. Fácil acesso também. Fácil acesso. A nossa predileção seria pelo Pacaembu, porém, o Pacaembu só vai conversar com o próximo presidente eleito. De forma oficial. Sim. Ninguém está empoderado a ponto de negociar os. Mas. Tem legitimidade, poder, até poder, né? Se comprometer com o eleito. E é interessante, quando a gente fala, o que nós somos, as nossas percepções. O que é a nossa percepção? O Santos joga pouco em São Paulo. O mando de jogo do Santos em São Paulo nunca foi necessariamente grande. O que acontecia é que nós dividíamos estádio. Então, eu cansei de frequentar o Parque Antártica no jogo Santos e Palmeiras. Eu cansei de frequentar o Morumbi contra as Corinthians, contra São Paulo, contra Palmeiras. Cansei de frequentar o Pacaembu. A violência nos tirou de São Paulo. Não foi só a mudança de paradigma quando Marcelo Teixeira assume e disse, olha, o Santos é de Santos, nós vamos jogar na Vila Belmiro. Isso fez um mal, porque se você junta essa decisão, mais ainda o fato da proibição de divisão de torcida nos estádios, isso afastou o torcedor. Você tem razão. Eu mesmo, como setorista, Vladimir, o Santos tinha mando aqui, transferiu para o Palestra Itália e para o Pacaembu jogando com 30 mil. E aqui não consegue jogar com 30 mil. Não, nem fisicamente. Exato. E historicamente, as maiores decisões do Santos Futebol Clube foram fora da Vila. Libertadores da América, Mundial Interclubes. Então, a gente precisa sim jogar em São Paulo. E aí, quando a gente for falar da Arena, nós vamos começar agora. Intervalo. E aí essa também é uma das nossas ideias. Deixa eu mandar um abraço para o Valério também. Ele é de Itajaí, Santa Catarina. Ô, Valério, você está mandando um abraço aqui para nós. Ele disse que é torcedor do Santos e torcedor lá em Santa Catarina do Avaí. Um abraço para você. Torce muito para o Santos sair dessa situação, pois merece, e o futebol brasileiro precisam também, né? Aquela confusãozinha que você fez do Pier, o Pier do Pelé, não é em Santos. O Pier do Pelé, viu, Valério, foi inaugurado na cidade vizinha, que é São Vicente, a vila mais antiga do Brasil. A gente vai ao intervalo às 9h20, e para os ouvintes que perguntaram na última eleição quantos sócios participaram da eleição, nós tivemos, na vitória do atual presidente, o Andrés Rueda, 8.154 sócios que foram e votaram, né? 2 minutos de intervalo. Qual é a tua expectativa de presença do sócio torcedor do Santos para essa eleição? Olha, até essa semana a adesão ao voto online ainda estava baixo. Baixo. A minha expectativa é que fique na casa dos 10 mil votantes. De 30 e tantos mil, mais ou menos. Mas apenas, se não me falha a memória, 16 mil estão aptos para porque tem que votar. estar em dia com as... Tempo de casa, enfim. 3 anos, né? Houve uma mudança estatutária agora, que era 1 ano, volta a ser os 3 anos, porém tem os direitos adquiridos até outubro do próximo ano. Então, mais ou menos, nós devemos estar falando de uns 15, 16 mil associados aptos para votar. Vladimir, rapidamente, você é a favor do voto à distância? Total, isso é democracia. Isso é representatividade do associado diante das decisões do Santos. Quando você permite ao associado... Isso engrandece o Santos. Quando você permite que o associado vote à distância,
você está garantindo o interesse dele nos problemas do clube. E ele se sente respeitado de poder participar. Por exemplo, ele tem lá um problema, não pode vir, mas ele pode votar. Não importa quem ganha essa eleição, não importa. Perfeito. Importa que a democracia, mais uma vez, ela prevalece na exata medida que ela garanta o direito de votar à distância. É isso aí, nós vamos ao nosso rápido intervalo às 9h22, em nome da M Muniz Logística, soluções em comércio exterior, também Forte Vistorias Automotivas, a sua melhor vistoria, Engie Plus, a qualidade faz a diferença. Mandar um abraço para o nosso querido Roberto Barroso, né? O Roberto Barroso está preocupado com o Santos também, né? Ele falou assim, poxa, essa nova arena do Santos. O Vladimir vai responder, viu, Roberto? Para você. Também Engie Life, consultora incorporadora do mesmo grupo Engie Plus, o Roland Hammer Martelinho de Ouro, que apesar de ser corintiano, ele adotou a cidade de Santos aqui, está quase virando santista já, viu? Ele está preocupado, sempre pergunta do Santos para nós, morou aqui, ô Hammer, tomou da água em Santos, vira santista. Também M Rocha Contabilidade, alô Marcelo Rocha, santista de Quatro Costados, está triste com o Santos, mas está esperançoso. Ele disse que agora vai. Ele está esperançoso, Comigo Marcelo. vai. Então, ele disse que vem um novo. Segundo Marcelo Rocha, que vem um novo aí. Se Deus quiser. Olha aí, esse é o Marcelo Rocha. Estou de olho, hein, Marcelo? Também um abraço aí para o pessoal lá da Mecânica Eleomar, há mais de 50 anos cuidando do seu carro em São Vicente, na linha amarela 493. Alô, Zé, o Zé Luiz é santista, dono da Tintas e Tintas. Vamos pintar uma nova Vila Belmiro, mas também um novo time, né, Zé? Não adianta pintar só a história do passado. E ele convida você a conhecer as lojas da Tintas e Tintas, Senador Feijó, em Santos 439, Antônio Merique 89, na Vila Valença, em São Vicente, e também em São Vicente, na área continental, na Avenida Ulisses Guimarães, 989. Para fechar, vou pedir para o Jorge, viu, Virgínia? Bom dia, viu, Virgínia? O Jorge fazer um mapa astral do Santos para os próximos anos. Ele não costuma errar, não, hein? Ele falou para mim do Santos que ia passar um perrengue. Eu falei, isso aí, não vou acreditar, não. Acertou, viu, Jorge? Mais uma vez você acertou. Eu perguntava do presidente que está lá, viu, Vladimir? Ele falou que não seria nada bom, seria triste para o Santos. 3 anos seguidos tomando cacetada. A gente volta já, não sai daí. Estamos recebendo hoje Vladimir Matos, candidato a presidente do Santos pelo triênio, né, os próximos 3 anos, pela chapa número 2. Eu volto já. Participação. Diga. Dininha Couto, bom dia, amigos. Alô, ABC. Isso. Roberto Barroso Filho, bom dia para todos. Quero parabenizar o Vladimir por colocar o seu nome para o grande desafio de tentar salvar o Santos Futebol Clube. Hoje, como é formada a diretoria executiva do clube, tinha uma ideia que só faria parte da diretoria o presidente... Deixa eu continuar aqui, pera. O presidente, o vice e os membros do comitê de gestão. Edu e Virgínia, parabéns pelo programa. Obrigado. Você vê que eu falei o nome do Barroso, ele já entrou aí, né? Não tem jeito, né? Tá ali sempre atento. Ele que é um meio flamenguista e meio santista, segundo ele. Eu não sei como ele consegue ser, mas dá para entender. Eu conheço um que é assim também. O Rogério Santos. É meio santista e meio flamenguista. Não é bom falar isso agora, não. É bom não falar isso mas agora. É claro, né? Claro, sim. Bom, vale lembrar. E a portuguesa, ele gosta da portuguesa santista. Sim. Vamos lembrar também que antes do do prefeito Rogério Santos, o prefeito... O Papa era palmeirense. É palmeirense. E como disse muito bem o Vladimir, há na história do Santos Futebol Clube presidentes que não são santistas. Né? Não foram santistas. Esse é um peso que a gente tem que tirar da consciência. Eu volto já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engie Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223 8383 3223 8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias.
Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta às 9h29. Mandar um abraço para o Cláudio, né? O Cláudio que está lá em Manaus, Manauara, né? Parabenizando o programa. Através do Emerson da Refibras, ele descobriu o nosso programa, a nossa rádio, está curtindo aqui e deseja sucesso para o Vladimir, porque diz que em Manaus, lá no Amazonas, tem muitos santistas e diz que o Santos é super respeitado. Diz, uma ideia, uma sugestão aí, um pouco longe. O Santos poderia utilizar a Arena da Amazônia, que está abandonada, né? Seria um grande produto. Na verdade, você tem razão, seria um grande produto mesmo, né, Vladimir? Sim. Mas é um pouco longe. Muito, muito longe. Mas, enfim, eu morei em Belém do Pará, eu fui responsável pelas operações no estado do Amazonas também. É maravilhoso. Um abraço para vocês aí. Deixa eu dar um recado para você também, né? Tudo bem com vocês, Santos? Bom dia, né? Queria conversar com vocês. Nós sabemos que somos uma das cidades mais bem estruturadas de todo o estado de São Paulo, com um dos maiores índices de desenvolvimento humano de todo o Brasil. Nós somos muito mais do que isso. Temos praias incríveis, uma orla fantástica, linda, e também temos museus, aquário, orquidário, jardim botânico, passeios de bondinho, feiras, artesanato, gastronomia, festivais, shows e também uma queima de fogos no final do ano lindíssima. Mas temos outras atrações também. Esta é a campanha Redescubra Santos, que vai mostrar para todo o Brasil nossa rica história, nossa cultura, nossa natureza exuberante. Vai mostrar que Santos é um excelente destino no verão e também no resto do ano, com opções de lazer para todos, né? Para que isso possa trazer os turistas para a nossa cidade, gerando oportunidades, renda e emprego para toda a população. Santos continua no caminho certo. Para saber mais, acesse turismosantos.com.br. Estamos de volta aqui com o nosso programa ao vivo, aqui o Sport News de hoje, né? Ocupando o espaço do Ponto a Ponto, recebendo Vladimir Matos, candidato à presidência do Santos. Vai lembrar, eleição dia 9 de dezembro, um sábado, das 10 da manhã às 17 horas, impreterivelmente, hein?
para que as pessoas não percam o seu direito a voto. E o Vladimir Matos é o nosso convidado de hoje. E eu passo a palavra a Ailton Cláudio Ribeiro. Opa, obrigado, Edu. Ô, Vladimir, uma pergunta que você que já foi gestor da base, tu tem um conhecimento da base, me responda uma curiosidade. O que acontece com a base, não só do Santos, mas no futebol brasileiro, no modo geral, que a gente vê que os times não formam mais laterais, tudo bem, vamos lá, a nomenclatura do futebol mudou, é volante, é meio atacante, mas tudo bem, o meio campo... Batedor de falta. Batedor de falta. A gente percebe que no futebol brasileiro, há posições, há lugares do campo que a gente não tem mais essa formação de jogadores. A gente vê que a seleção brasileira tem laterais que são péssimos. O meio campo do Brasil é um verdadeiro... Eu acho que não é nem um queijo suíço, é pior que uma peneira, uma coisa que a gente não tem mais meio-campistas. São times assim que a defesa joga atrás, os atacantes da frente e no meio fica um buraco. O que acontece na base que não se formam mais esse tipo de jogadores? E outra pergunta, o que acontece num time como o Santos, que no meio do ano me promove um David Washington, de 17 anos, um jovem, e você tem o Miguelito, e você tem o outro jogador lá, um nome de palhaço, esqueci o nome dele, o jogador da base do Santos. O Patati, que fica lá esquentando o banco. O que acontece? Como é essa gestão da base, que a gente percebe que há muitos jogadores hoje, que, me desculpe falar assim, que eu entendo que o craque não é o jogador, é o empresário. Que realmente que não tem, são tecnicamente deficientes, que não deveriam estar jogando numa Série A. Só acrescentando, você falou da formação. O Barcelona tem um método de formação do jogador. Sim, o DNA esportivo. Isso, começou com o Cruyff, ali seguiu. Sim. E, me corrija se eu estiver errado, parece que o time principal... ele reflete o time da base. Finalmente encontrei alguém que reconhece o valor do Cruyff. Finalmente encontrei alguém que entendeu esse... Eu admiro que isso daí ele não trouxe, ele não me implantou no Barcelona. Ele levou do Ajax. Sim, o Ajax tinha um programa que eles pegavam os filmes de jogadores, mostrando as jogadas, para ensinar para a molecada. Olha, vocês vão treinar agora em campo, tenta repetir essa jogada. Isso aí desde a idade mais tenra. E a questão que eu faço é a seguinte, também, isso aí, todas essas suas propostas, algumas delas acho que esbarram no Estatuto do Santos. Porque isso aí também tem que cristalizar. Não é só na sua eventual gestão, mas nas gestões posteriores, que a coisa vocês mudam, depois vem uma outra gestão, desfaz tudo. Porque isso tem que estar institucionalizado. Se não me falha a memória, acho que o Barcelona ou o Bayern de Munique, eles têm metas quando eles contratam um técnico, que o número de gols, o número de pontuações, a remuneração do profissional vai depender do desempenho da empresa. Então, tudo isso daí, para mim, parece que esbarra também ou resvala no Estatuto do Santos. E um ponto, rapidamente, não é continuismo, é continuidade. É continuidade para que essas mudanças, uma vez implantadas e bem-sucedidas, não sejam desfeitas lá adiante. Para você ter ideia, o torcedor, o Kleberson Moreira, que ele é de Amparo, interior de São Paulo. Bom dia, Kleberson. Ele já pergunta para o Vladimir, eleito que seja aí como presidente, vai manter Marcelo Fernandes e a atual comissão técnica ou pensa num treinador de ponta? Kleberson de Amparo. Vamos falar primeiro da base. Vamos lá. A base. Exatamente o fator Barcelona, o fator Ajax e o fator Bayern de Munique me guiaram muito naquilo que eu tentei implementar em termos de estrutura na base, e depois eu gosto muito da escola portuguesa de treinadores. Né? Os brasileiros foram os pioneiros no futebol português, e, de repente, os portugueses assumem um grau de relevância na forma de treinar, que as principais competições da Europa não deixam de ter treinadores portugueses, da escola portuguesa. Isso é muito importante, isso. O que acontece hoje no futebol? E, de novo, eu vou falar para você. A importância da captação. O futebol atingiu hoje um nível que exige um nível de exigência que estabelece perfis. Que perfis são esses? Altura, velocidade, intensidade. E, muitas vezes, a criatividade é deixada de lado. Tá? Alguns clubes apostam naquela equipe que valoriza muito mais o jogo reativo do que o jogo ofensivo. Né? E o que acontece?
O Santos, pela deficiência na sua estrutura, ele tem uma capacidade muito limitada de observar jogadores. E ainda que ele mande sair para fora da cidade, essa busca é muito complicada, porque você, para conhecer jogadores, você não pode ser numa simples observação. Porque craque é exceção, craque não é regra. Hoje a prioridade é encontrar jogadores que sejam capazes de jogar em alto nível. Exato. Craque é uma outra conversa. Então, o que acontece? Esses modelos que nós estamos escolando em relação a Barcelona, em relação a Ajax, eles passam necessariamente pela busca de jogadores que podem jogar de zagueiro, de lateral, de médio. Esse é o jogador com mais capacidades dentro de campo, né? Você falar não tem tanto lateral direito. É que nós vamos começar... Laterais, né? Laterais, tanto esquerdo quanto direito. Aí eu vou falar uma coisa para você. Quem acompanha o trabalho de base do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, do Vasco, do Fluminense, está surgindo uma nova geração de excelentes jogadores. O que eu acho é que a base ela passou num momento... numa entre-safra. Isso é normal no futebol, que às vezes você não... A gente escalava a seleção brasileira e às vezes tinha dúvidas quem era o ponta-direita na seleção do Tele, era o Paulo Isidoro. Né? O Newton, tentaram dar oportunidade para o Newton Batata, que não virou. E não tinha outro ponta-direita no Brasil na época. Enfim, então existem momentos que é difícil você encontrar um jogador que se encaixa. O Brasil vive uma crise de lateral direito impressionante, desde o Cafu, né? Que para mim não era lá tudo isso. Para mim, o melhor lateral depois de Carlos Alberto foi o Leandro, que jogou no Flamengo. Grande jogador. Né? Existe sim esses momentos de entre-safra. Mas, de novo, os clubes estão investindo muito nas categorias de base. Palmeiras, principalmente. Né? Palmeiras é o clube que mais subiu jogadores para a equipe profissional nos últimos 3 anos. Paralelamente a isso, conquistou muitos títulos com essas revelações. E agora, o Santos hoje, e quando eu falo em continuidade, é que o trabalho da base do Santos está sendo bem feito. E aí eu concordo com você. Um paradigma. A base não é feita para ser campeão. Errado. Eu também acho errado. Eu acho errado. Ele não precisa ser campeão, mas ele precisa entregar resultados. Exato. O fato de ser competitivo. Exatamente. Você precisa estabelecer metas, por exemplo, jogadores na seleção. Exato. Né? Jogadores que sobem de categoria, que chegam à equipe principal, jogadores que rentabilizam. Porque se o treinador tiver na cabeça dele que base não é para ser campeão, ele se acomoda. E aí entra uma coisa que é terrível no futebol. É o filho do delegado, é o filho do vereador, é o filho do prefeito, é o filho da namorada, e aí a base do ex-jogador. Exatamente. Então o Santos implementou, isso precisa ser dito sobre o trabalho que foi feito agora, uma metodologia. Ela pode ser melhorada? Absolutamente tudo no planeta Terra pode ser melhorado. E o futebol é isso. Deixa eu interromper agora aqui, então. Eu tenho só uma perguntinha. Só nessa sequência aí eu peço. Por exemplo, eu falei de estrutura. O Santos hoje não tem. Nós temos o CT Meninos da Vila, que, na verdade, aquilo quando chove é um pântano, não tem uma estrutura. É um campinho melhorado. Exato. Propôs-se, né, essa atual diretoria, fez uma propositura de ter um novo centro de treinamento, já andou vendo algumas áreas. Jockey Clube São Vicente, pensou-se no Golf Clube São Vicente, e a última que havia sido comentado era um terreno do Grupo Peralta, lá em Praia Grande, mas me parece que o Conselho vetou essa possibilidade, né? Então, restou o quê? Restou o que existe já, no momento, ou tentar fazer alguma coisa. Existem proposituras de se fazer alguma coisa no próprio CT Rei Pelé, que é uma outra questão que até o nosso ouvinte, o Roberto Monteiro, da Ponta da Praia, colocou. Como ficará o comodato da área do CT que o Santos está aí para perder? Não sei se dá para perder, mas tem uma questão da União solicitando a devolução ou a compra do terreno. Essa é uma outra questão que para ser resolvida. Vladimir, essas questões depois... O CT, eu já escutei essa proposta de usar o CT Rei Pelé para a base e encontrar um outro lugar para o profissional. Gente, o Santos explora muito pouco os incentivos fiscais. Sim. O São Paulo construiu o CT de Cotia baseado no incentivo fiscal. O Santos, quem conhece as pessoas, os torcedores do Santos, você vai encontrar uma gama de empresários executivos que estariam interessados em associar suas empresas nesses projetos incentivados. Isso não é crime, isso é legal.
Então, o Santos precisa... A mim não interessa se vai ser Santos, se vai ser São Vicente, se vai ser Cubatão, se vai ser Guarujá. O Santos precisa... Exatamente. O Santos precisa de um CT dedicado, porque não é só a estrutura física. O que mantém um jogador no clube é o sentimento de pertencimento. Ele precisa se sentir santista. Ele precisa gostar do Santos Futebol Clube. Ele precisa não querer sair quando ele completa 16 anos. Então, isso implica em assistência educacional, social, médica. É isso que retém uma pessoa no clube. Como você é abraçado. Então, é a estrutura física e é a estrutura emocional, social, que precisa ser pensada no caso da base. O CT da base é nossa prioridade em 100 dias. O projeto não foi renegado pelo Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo pediu mais informações sobre a proposta apresentada, outros detalhes que aparentemente não foram apresentados na reunião do Conselho. Então, o Santos precisa disso. Essa é uma questão fundamental, sine qua non, no nosso programa. Uma clareza em todos os pontos para que seja feita uma parceria como essa com a compra de um material. É isso. Sobre Marcelo Fernandes e Galo, para mim, eu sou muito objetivo nas minhas respostas, né? Eu acho que eles, nesse momento, um juízo de valor do que eles vêm fazendo seria desonesto. Sim. Eles pegaram uma batata quente, né? Exato. Não participaram da escolha do elenco, chegaram numa situação que o clube já estava delicada, que o clube já se encontrava. Porém, independentemente dessas dificuldades, eu não gosto de ver a forma como o Santos está jogando. O Santos sempre foi um time com futebol propositivo. Hoje o Santos é um time com futebol reativo. Assim foi contra o Cuiabá, assim foi contra o São Paulo. O Santos que nós conhecemos é outro. Jogava e ensinava a jogar. E então, é preciso haver uma conversa, tanto com o Galo quanto com o Marcelo Fernandes, sobre o nosso modelo de jogo. Modelo esportivo, virá acima de qualquer um envolvido no futebol. Exato. Se houver esse encaixe, eles ficam. Se não houver esse encaixe, vida que segue. Eu acho que o futebol também é marcado por chegadas e saídas de atletas e treinadores. Então, eu vou fazer uma pergunta que eu fico do intervalo para cá. Então, quando você falou da formação dos jogadores, uma coisa que me chamou a atenção, você falou da condição atlética do jogador, né? Essa formação. Será que nós não estamos no futebol brasileiro? Isso aí o Santos também. Porque você falou agora, o Santos era um time que ensinava a jogar. Certo? Então, vamos pegar essas duas coisas e cruzar. Será que nós não estamos cometendo um equívoco de tentar transformar atletas em jogadores de futebol e não transformar jogadores de futebol em atletas? Desde a tenra infância, fazer aquela seleção daqueles com mais aptidões, a inteligência sinestésica, como fala o Tostão, a visão periférica, o terceiro olho, que o pessoal fala no folclore, selecionar esse tipo de jogador, e não aqueles que são os mais velozes, que saltam mais, que na verdade, nós não estamos pegando atletas de atletismo, mas jogadores de futebol, que é um tipo diferenciado de atleta. Que ele tem a parte física do combate, corpo a corpo, que sempre tem, é óbvio, mas tem que ter também o jogador que é capaz de acertar um passe de 60 metros, 40 metros. O fundamento. Os fundamentos. Que a gente percebe que tem jogadores que parece que não treinam ou, de alguma forma, entraram em campo sem saber fazer o básico. Você vê que vou pegar... Não gosto de citar nomes, mas é tão evidente que um jogador como o Otamendi, né? O back da Argentina, que não é nenhum 1,90 m de altura, subiu mais que os backs do Brasil, que subiu mais que o André e o back do Brasil, que tem mais que 1,80 m. Quer dizer que não é só a condição atlética que vale, porque senão vamos ter aquele time, digamos assim, homogêneo em termos de condição física, de altura, mas em termos de futebol, quando jogado... Vejo o exemplo do Depou. Mas essa escolha, obviamente, ela precisa... Existe as valias, né? Uhum. E tudo que você está falando que implica no técnico e no tático precisa ser... Imagina o Barcelona quando ele viu o Messi com 1,5 m de altura e se ele tivesse desistido dele. Né? Então, não, essas valias, elas são importantes. A capacidade do jogador dentro de campo é fundamental. Mas hoje existem pré-requisitos, né, que são observados.
Isso não pode ser colocado de lado. É óbvio que hoje o futebol, em termos de intensidade, né? Ontem, por mais que se critique o Fernando Diniz, uma coisa eu achei interessante na seleção brasileira, pelo menos até o final do meados do segundo tempo, enquanto acompanhei. Alta intensidade. O Brasil foi volume, né? Ele marcou saída de bola. O Brasil sempre foi uma equipe mais acomodada e uma mudança de paradigma. Concordo com você, acho que também tem um pouco de... E é nesse ponto que eu já ponho o meu... Eu acho que o André não é volante não ainda, para a seleção brasileira. Eu acho ele muito desengonçado, né? Muito precipitado com a bola no pé. A zaga do Brasil com Nino e Gabriel Magalhães, para mim, é uma piada mal contada. Eu não gosto de nenhum dos dois. Jogaria no Santos? Jogaria, mas não jogaria na seleção brasileira. Não, eu acho eles... Você está falando dos melhores. Então, exatamente. Então, mas sim, essas valias também são levadas em consideração no futebol. Eu não posso perder aqui, estão vários ouvintes mandando aqui, o Reginaldo, né, que é da Ponta da Praia, dizendo o seguinte, olha, não defini ainda, vou votar, mas a minha primeira preocupação, ao torcedor do Santos, Reginaldo, diz o seguinte, bom dia a todos, parabéns pelo programa. Senhor Vladimir, como é que o senhor vai fazer eleito para montar um verdadeiro time para ser competitivo em 2024. Porque o que tem aí não dá. Segundo ele, a gente tem quantidade que a gente pode doar. Com exceções a 4, 5, o resto pode doar. Futebol é feito com entradas e saídas de atletas e isso vai acontecer naturalmente. Isso é um processo que acontece a cada nova temporada. Isso não é um crime. É óbvio que a gente tem que tomar cuidado, porque hoje nós estamos aqui na condição de candidatos e não de torcedores, né? Exato. Não dá para falar. Mas é o óbvio. E eu ainda digo mais. O Santos hoje tem uma folha bruta próxima a 13 milhões de reais por mês. Isso não é pouco, isso não cabe no momento que o Santos vive na tabela do campeonato. Exatamente. Né? É uma folha que o coloca entre os 10 principais clubes do Brasil. Só que com outras ambições. Sim. E isso consome aproximadamente um terço da receita do Santos. Vladimir, você está falando de continuidade e até para eu trabalhar na administração pública eu sempre defendi, né? Independentemente do prefeito, independente do presidente. Perfeito. Do chefe do executivo. Isso. A estrutura tem que continuar. A burocracia profissionalizada que a gente fala. Perfeito. A ideia do Santos é manter uma comissão técnica estruturada, permanente, independentemente do técnico, e um técnico que se adapte a essa comissão, ou que mudou de técnico, muda toda a comissão? Olha, eu sou contra a comissão técnica permanente. Se eu digo que o modelo que é jogado na base vai ser jogado no profissional, o treinador da última divisão da base precisa estar preparado para assumir, ainda que temporariamente, a posição do treinador principal. Eu não vejo... hoje, o Marcelo Fernandes, ele é um cara que domina o vestiário, é um cara que tem um bom relacionamento. E aqui, acho que ele tem muitos pontos positivos. Mas eu não gosto da ideia de nada permanente. Eu acho que existe um modelo. De novo, eu preciso respeitar o modelo. Eu preciso se eu tiver que trocar um treinador, eu trago um que se adequa àquele modelo esportivo. Se eu tiver que trazer um preparador de goleiro, é aquele modelo independentemente esportivo. Dos nomes. É como faz o Barcelona, como faz o Flamengo, como o Flamengo não, como fazia Jorge Jesus, como faz o Abel Ferreira no Palmeiras. Eu quero um jogador com determinada característica. Ele não vai falar que ele quer o Joaquim, que ele quer o Manuel, que ele quer o Pedro. Ele dá os parâmetros. Exatamente. E isso é o futebol. Isso é o futebol. Quando eu falei aqui no começo sobre um DNA esportivo, que ele caiba no próximo, em quem vier a seguir. Então, quando você respeita esse modelo, e ele, de novo, a gente precisa... A preocupação é justa e é minha também, de se criar formas de proteger as mudanças que fazem bem para o Santos, que se tornem institucionais. Né? Por exemplo, a composição da diretoria, eu gostaria muito que fosse obrigatório e fosse estatutário. Isso é importante. Né? Que você definisse de fato, né, algumas funções que ficam vagas, sem clareza no dia a dia do clube. Ô, Vladimir, a gente está caminhando para o final, mas eu tenho uma pergunta do Alberto Ribeiro da Pompeia. Ele diz o seguinte... qual é a sua visão em relação vencendo a eleição agora no próximo mês de dezembro?
Em quanto tempo você acredita que levaria para trazer um patrocinador? Na verdade, ele quer dizer uma SAF, um parceiro, um investidor aí para o clube para os próximos meses. Ele acredita que se o Santos não tiver receita, não monta bom elenco, não monta boa equipe e não consegue contratar jogadores que despontam. Nossa categoria de base ficou muito para trás, tem alguns bons jogadores, mas não foram trabalhados. Na sua visão, quanto tempo o Santos levará para trazer esse parceiro? Olha, o Santos não está à venda. O Santos não precisa de dono. Nós não precisamos de ninguém colocando regras para o futebol. Não queremos ficar refém desse tipo de investidor no Santos Futebol Clube. A gente está criando um monstro. Nós estaremos criando um monstro. Volto a repetir, o Santos tem uma folha hoje de 13 milhões de reais, incompatível com o que está sendo apresentado dentro de campo. Com 13 milhões de reais, nós deveríamos estar brigando por Libertadores, para terceiro, quarto lugar do Campeonato Brasileiro, mas não estar brigando para cair. O Santos foi muito mal nas contratações de jogadores. O Santos não foi assertivo, né? Esse ano contratou Morelos, chega com todo mundo escutando que esse rapaz era um meio atacante e ele se diz, olha, eu sou centroavante. Qual é o sentido onde existe assertividade nisso? Então, com 13 milhões de folha, não ter um time competitivo é um problema de gestão, não de finanças. O Carlos Eduardo, do José Menino, pergunta para o Vladimir. Vladimir, sucesso na sua campanha, parabéns, acompanha a sua carreira no meio esportivo também, até como comentarista, e diz o seguinte, qual seria a sua primeira providência assim que assumir o Santos, caso seja vencedor? Ele diz que o Santos tem que se livrar dos retrocessos. Segundo ele, algumas coisas sempre permanecem e não mudam. E na eleição corre o mesmo risco. Ele falou que chega do chequinho do presidente. Precisamos de alguém que tenha a visão de futuro e não pensando em olhar no passado. Começa pela implementação da gestão profissional, a contratação daquelas caixinhas que vão levar o Santos para esse caminho de recuperação. Então, o processo nós já temos, estão nas nossas propostas. Pessoas. Depois disso, o cuidado do nosso produto principal, que é o futebol. Então, prioridade total para o futebol. Depois nós temos outras prioridades, que se encaixam nas nossas prioridades dos 100 primeiros dias. Arena CT e equacionamento da dívida. Esses são fundamentais nesse primeiro momento de gestão, que começa no dia seguinte à eleição, não em janeiro. Uma das maiores preocupações, eu vou usar a figura do Chagas aqui conosco, muita gente pergunta, a prefeitura que está dificultando a vida do Santos, uma nova arena? Eu quero saber, o Vladimir junto com o Chagas, me parece que nós já recebemos aqui o Fábio Ferraz, o Glaucus Farinello, vários dirigentes, vários secretários da prefeitura, ninguém é contra, pelo contrário, todos são a favor. Mas essa é uma questão que não depende apenas da prefeitura, né, Fernando? Não, basicamente, para fazer um empreendimento desse tamanho, precisa respeitar o plano diretor e uso de ocupação de solo. Eu, aparentemente, não vejo dificuldades em construir. Até me falaram, seria parecido com La Bombonera, né? E também tem, acho que, a questão ambiental, por causa do som. Do som, é onde eu ia chegar. Desculpe aí. Mas se for como La Bombonera, que me falaram que não sei. Vou dizer que é mais bonito e mais sofisticado que La Bombonera. Teria que já ter, é um estádio antigo. Teria que ter também, porque ali é um bairro residencial. Eu conheço a Bombonera. Mas quer ver só, Chagas? Mas não vejo dificuldades em termos urbanísticos de construir um estádio, ou um sobre-estádio. Sim, né? Eu não quero antecipar nada, mas com certeza o Vladimir vai agendar uma reunião, caso seja eleito, com o prefeito Rogério Santos, que também estará no ano de eleição, ano que vem, para ele. Mas o problema todo, na verdade, chama-se recursos. A WTO, que é uma parceira em potencial, também vem estudando um projeto junto ao Vasco da Gama para fazer uma nova arena. Agora, seria a questão dos recursos, né, Vladimir? E ó, que o projeto já mudou por algumas ocasiões. Nós tivemos o primeiro projeto, um segundo projeto, um terceiro projeto. Eu fico com medo de mudar projeto. Daqui a pouco não tem mais projeto. Vou passar a pergunta, mas o contrato já não foi assinado? Sim. Não é uma intenção. É um memorando de entendimento. Ainda é memorando, quer dizer, não tem contrato. Então... Olha só, eu acho que a gente tem que ter responsabilidade e senso de urgência.
O Santos precisa de uma arena. Exato. A arena é um dos pilares que nos levarão a uma SAF para chamar de nossa. Necessariamente Gostei ali do na termo. Vila Belmiro? Olha, sim. Aliás, me parece que uma das exigências do Walter Torre era que fosse na própria É verdade, Vila eu tive poder entrevistá-lo e foi o que ele falou, tem que ser aqui. Porque ele era um santista do Exato. quatro estado, né? Ele era o Santista Raiz. E ele disse que a arena tinha que ser onde o Pelé jogou. E é interessante que as pessoas não consideram que ao lado da Vila Belmiro vai surgir um shopping. Exato. Que vai servir de apoio da mesma forma que o Bourbon serve para o Exatamente. Palestra. Alô, Martinho Polilo, bom dia. O Martinho que já veio aqui já falou exatamente isso. E aí o que quero dizer para você? Existem alguns pontos da construção que nós vamos precisar entender. Da cobertura, sem cobertura, que foi das polêmicas que existiram. Né? Agora, o que é importante? Existem construtoras e construtoras, algumas especializadas em casas, outras em apartamento e algumas especializadas em estádio. Né? A grande questão é o que fazer, não é só levantar um estádio, é o que fazer no dia seguinte que você recebe a chave. Quanto custa a manutenção de uma... O Santos vai criar uma empresa para fazer a manutenção do seu próprio estádio? Será só para jogos? Mas é isso que eu queria entender. Por exemplo, no memorando que eu não tive oportunidade de ler, quem vai ficar ao encargo de quê? Porque isso é uma questão crítica. Porque se a W Torre vai ter uma parcela dos ganhos com os shows e tudo mais... Em tese, seriam eles também, o encargo da manutenção também... Sim, não, a manutenção é da W Torre, importante. O que for gerado com os associados do Santos Futebol Clube vai ser diretamente proporcional na receita gerada pela Allianz, seja em shows, seja pela W Torre. Pela W Torre. Segundo aspecto, que é importante também falar, em relação eles têm uma expertise. Tanto é verdade que o Atlético Paranaense está contratando a empresa da W Torre para gerenciar a arena deles. Você escolhe outro lugar. Quanto custa manter a Vila sem jogos? Exato. É uma então tem uma série necessária. de pontos que a gente precisa ter uma discussão séria sobre isso. Né? Não dá para você pegar, eu vou juntar um grupo de construtores da cidade e vou levantar. E como é que eles vão ser pagos? Exato. Né? Você contrata uma construtora, ela vai falar assim, olha, eu sou santista, eu não tenho lucro nenhum nessa obra. Eu vou levantar pelo... Isso não vai acontecer. Isso é um projeto estruturado de 30 anos. Há um interesse comercial. É óbvio. Então, assim, eu não estou dizendo aqui que nós vamos chegar lá no dia 2 e assinar a caneta e qualquer contrato. Não é nada disso. De novo, responsabilidade e senso de urgência. Eu só não gostaria que o associado caísse nesse canto da sereia que estão tentando trazer, que é uma coisa simples. É uma operação complexa. Não é simples. É uma operação complexa. É tão complexo... São os próximos 30 anos, né? É óbvio. Sempre há oportunidades de melhorias. Né? O que a gente não pode é achar que dia 2 de janeiro, pelo que nós escutamos dos candidatos, acabaram se jogando no Santos Futebol Clube. Pelo contrário, começam a equacionar os problemas. O Atlético Mineiro usou um modelo diferente. A gente sabe que existiam 2 outras empresas ou consórcios para construir, e o empresário, dono de uma grande construtora, atleticana, resolveu investir na arena. Não estou aqui demonizando, longe disso, entendo, respeito e vejo a grandiosidade e a expertise da W Torre nessa questão de arenas, inclusive arenas multiuso, mas você não deixaria de ouvir a W Torre na sequência, mas se houver uma outra intenção, de repente, por que não ouvir? Primeiro, a W Torre precisa levantar o dinheiro para construir a obra também. Capital. Ela precisa captar. Hoje, essa obra está orçada em quanto? 500 milhões? Não, um pouco menos. Parece 400 e poucos milhões. Né? Então, ela precisa fazer a captação desse dinheiro que vai envolver os associados, os interessados, os torcedores, enfim. Só que eu vi uma conversa que o Santos teria que vender as suas cadeiras para os associados a R$50 mil por cadeira.
Isso é negócio. A Arena é um negócio. Aí o Santos fica com essa atribuição também de levantar esses recursos. O Santos certamente, eu não tenho a menor dúvida que não vai sobrar cadeira para vender, não vai sobrar camarote. Agora, o que não dá para, o que você não pode concordar são aqueles que dizem, olha, nós vamos jogar 3 vezes em São Paulo, uma em Santos. Aí eu te pergunto, qual é o investidor que vai se dispor a colocar 400 milhões para ver 25% dos jogos? Nenhum, né? Então a gente precisa ter responsabilidade quando a gente fala sobre a Arena. Eu acho que se existe uma negociação, ela precisa ser respeitada, ela pode ser melhorada, e para nós, o que nós procuramos dizer para os nossos associados, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. O desafio que teremos pela frente é muito grande, é gigantesco. O Vladimir tocou num ponto interessante, que o Ailton deve concordar. Como em alguns pontos, um clube de futebol é parecido com a administração pública. Não pode se preocupar apenas com a despesa de capital, que é investimento, tem que ter a despesa corrente. Com certeza. Que é a manutenção. É o dia a dia. Aliás, é o dia a dia. Muitos projetos falham nisso. Né? Eu vou aproveitar esse final do programa, deixar aqui à vontade do Vladimir para mandar a sua mensagem. Vou desejar já sucesso, né? O Vladimir, esse ano eu vou fazer diferente. A gente manda Feliz Natal, Bom Ano Novo, esse ano assim. Felicidades aí no dia 9 de dezembro, no dia 25, no dia 1º, né, de janeiro. Então, sucesso na sua empreitada. A gente sabe que os candidatos estão aí, todo mundo querendo um sucesso, um melhor futuro para o Santos. Esse futuro não pode ser para 2, 3 anos, agora tem que se pensar diferente. O futebol mudou, e não mudou apenas aqui, no mundo todo. Vladimir, mande sua mensagem ao associado do Santos, que vai exercer o seu direito de escolher o futuro do Peixe. Eu queria, mais uma vez, enfatizar a nossa proposta como esse contraponto a um estado de coisas que levou o Santos a essa situação triste, né? Tanto no aspecto financeiro como no aspecto desportivo, que é o que mais machuca. Exato. É aquilo que é visível, né? E que, obviamente, nós esperamos que o nosso pensamento, a nossa proposta seja aquela escolhida. Mas eu também quero mais uma vez enfatizar que todos ganharam, independente do resultado de urna, que a satisfação de nós vermos a participação do associado nesse processo, escolha quem ele escolher. O importante é que isso dá ao Santos, dá ao associado a justa representatividade numa entidade histórica e tão importante quanto o Santos Futebol Clube. A ele, de antemão, eu agradeço, né? Porque se ele pensa, acima de tudo, no bem do Santos Futebol Clube e não no candidato individualmente, ele já fez um grande serviço para a instituição. Então, eu só posso agradecer, sou feliz por estar participando, estou feliz por estar participando, estou trabalhando muito para apresentar as nossas propostas e espero realmente ganhar essa eleição. Se não for possível, vou continuar torcendo para o Santos Futebol Clube da mesma forma, espero poder contribuir com a próxima gestão, com a nossa experiência, com as nossas propostas, enfim, e agradecer a presença dos meus amigos aqui, que tanto colaboraram, e são esses pensamentos que nos ajudam nessa montagem do processo, né? Porque o segredo do sucesso, né, há muito tempo deixou de ser o eu, e passou a ser o nós. Exato. E é importante esse debate... Sair do singular e ir para o plural. O importante desse debate foi a discussão de ideias. Inclusive, o Vladimir... Já leve para o prefeito Rogério Santos a intenção aqui do Vladimir, né, se eleito for, de uma nova arena e contando. Isso. O Fifi esteve aqui, o Fifi falou que, dependendo do Santos em fazer o entorno, a CT vai trabalhar muito porque quer a Vila Belmiro. E se precisar adaptar, a própria Câmara adaptaria rapidamente. E para a cidade também representa receitas, né? Receita. O ISS. ISS não, os novos tributos que surgirão aí. Eu estou falando em 30 anos, né? Vai alcançar, a reforma vai alcançar. Vai alcançar aí agora os 9 anos, próximos 9 anos ainda alcança. E o ponto importante, Ailton, que eu vejo é esse debate de ideias, né? E o Vladimir tocou num ponto. Ele falou da Williams. A Williams foi vendida pelo dono da Williams, pela filha do dono da Williams, para um grupo de investimento. O investidor está investindo pesado para depois vender a Williams. Mas antes de chegar na Williams, ele falou da Lotus, que
encerrou suas atividades. Que era do grande Colin Chapman. Do grande Colin Chapman, um gênio. É um general Atílio e tantas outras, a Shadow parou, tantas outras, a Eros parou, porque eram equipes de garagens. E que venciam não, eram competitivas na Fórmula 1. Por que elas... Nos tempos românticos. Nos tempos românticos. Porque elas continuaram com uma equipe de garagem. Elas não deram um salto. Quem deu o salto foi a McLaren. A Red Bull. A Red Bull que veio... Com o dinheiro da multinacional para investir. Então, o esporte, de uma forma geral, mudou. A Red Bull está no automobilismo como está também no futebol. Isso, então, e a Red Bull... E a Red Bull, pela sua estrutura, ela não é uma indústria automobilística. Aquele Mercedes, Renault e Ferrari é Fiat. E não precisou ser. Ela é de um energético. Exato. Por quê? Porque ela fez aquela estrutura moderna para o esporte de hoje. Então, esse salto, eu vejo o importante desse debate. Mostrou que o Santos precisa deixar de ser provinciano. Uma equipe de garagem, como a Atílio, que foi vencedora, a Lotus foi vencedora, e que não deram esse salto. Se não desse esse salto... Viu, Fernando, tirar aquilo da cabeça... O Santos também é de Santos, mas o Santos é do Brasil. É do mundo. O Santos é do mundo. Então é importante frisar isso, né? Para finalizar, ontem o Brasil perdeu 1-0 no Maracanã pelas eliminatórias. Volta a jogar agora só em setembro, praticamente um ano sem futebol. Não mais com o Fernando Diniz, com certeza, né? Fala-se, você acredita, Vladimir, no Ancelotti como técnico da seleção? O Barcelona vem com... o Real Madrid vem com uma proposta diferenciada para a permanência dele lá. Eu não sei. Eu realmente não sei se o Ancelotti é a pessoa ideal para o Santos Futebol Clube. Claro que ele está acima... Para a seleção. O Santos até acha que ele é. Perdão, para a seleção brasileira. Você veja que... Mas sabe o que acontece? Eu acho que o próximo treinador da seleção brasileira precisa de tempo. Exato. Eu não sei se ele teria esse tempo para... Adaptação, eu não conhecer. Sei. Eu tenho minhas dúvidas se ele viria mesmo. Eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas também. Sabe o que eu falo? Te cortar... Mas eu acho que é o seguinte, qualquer técnico que vier, ele precisa ter o pé de obra. E o Brasil está muito deficiente de pé de obra. O Brasil monta hoje um time, hoje com muita dificuldade, o Ailton, para fazer o que tem feito nas últimas Copas, cair nas quartas de final. Encerramos essa fase das eliminatórias. Vamos lá, o Brasil ontem perdeu para a Argentina no Maracanã. 1-0. Tivemos ontem Colômbia 1, Paraguai 0, Uruguai 3, Bolívia 0, Equador 1, Chile 0, Peru 1 e Venezuela 1. Olha a classificação como ficou nesse momento. A Argentina em primeiro lugar com 15 pontos, Uruguai em segundo com 13, a Colômbia terceiro com 12, quarto lugar a Venezuela com 9, quinto lugar o Equador com 8, o Brasil em sexto lugar com 7 pontos, Paraguai em sétimo com 5, Chile oitavo com 5, Bolívia na nona com 3 e o Peru 10º colocado com o segundo. Não dá para o Brasil mensurar isso nesse momento. Eu acho que o Diniz, inclusive, não deixará saudar. Está tapando buraco? Está? Não sei. Mas não dá para ficar desse jeito. Eu acho que a CBF foi temerária nesse ponto. E conceitos diferentes. Não, foi temerária, porque é o seguinte, Ancelotti, acabou um ciclo Tite, precisamos de você aqui agora. Se amanhã, se você não pode vir, vamos partir para outro. Agora, deixar praticamente 2 anos. E de novo, o tempo. O Vladimir falou, leva um tempo. Ela pode ser, o Santos pode se tornar uma SAF? Pode, levar tempo. O Schumacher, para transformar, quando eu digo Schumacher, toda a equipe do Schumacher, Rory Byrne, o Brown, o Totti, aquela equipe demorou 5 anos para se transformar e ser vencedora. A Red Bull, para chegar onde chegou, e o Vettel começou a ser vencedor, levou 5 anos. Então, é tempo. Aí você traz um Ancelotti, 1 ano, 2 anos antes de uma 2 anos da Copa do Mundo. Não há tempo, como disse Vladimir. Não. E numa condição diferente. Real Madrid, com o capital que eles têm, o poder de fogo que eles têm, eles montam um time que é melhor que uma seleção. É melhor que qualquer seleção do mundo. O City. E o Brasil, que não tem condição de fazer isso. Peço desculpas, estouramos o tempo, vou pedir gentileza para você. Obrigado demais. Obrigado. Ailton, você sempre engrandece o nosso programa aqui hoje. Muito obrigado. News, com a presença do Vladimir. E você que vai ter direito à voto, vá pensando aí até o dia 9. Mas é por isso que a gente faz as perguntas para os candidatos e, mais uma vez, parabenizar. Isso aqui é uma vitória da democracia. Parabéns, você esteve na Vila Belmiro agora recentemente participando de uma prova de corrida. É isso, 8 quilômetros. E graças a Deus choveu, porque ia ser um carro. Um abraço, Vladimir. Um abraço para você e até Sucesso, próxima. Obrigado. Com certeza.
Beleza. Muito obrigado. Fernando, um abraço. Até a próxima. Até a próxima, Virginia. Vamos embora. Amanhã tem mais aqui. Amanhã o Ponto a Ponto volta na quinta-feira, mas na sequência outros candidatos, né? Ouvimos apenas o segundo aqui para falarmos das eleições do Santos Futebol Clube, dia 9 de dezembro, das 10 às 17 horas. O pessoal está cobrando, a Rádio Star News vai estar lá em loco. Provavelmente nós estejamos ao vivo lá na eleição do Santos, pois o Santos merece levar informação para o mundo inteiro. Virginia, bom dia, vamos embora? Vamos embora. Tchau para vocês. Continuem com a gente, hein? Acesse aí radiostarnewsantos.com, né? radiostarnewsantos.com e nos ouça 24 horas no ar. Tchau, a rádio que faz parte do seu dia. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.